Olá, tudo bom? Minhas mães de respeito, né? Um pouquinho atrasada, é 8h15, quase que não chego. Então, hoje estamos com mais um bate-papo Mães de Respeito, tá? Neste bate-papo a gente trata sobre temas super interessantes para te ajudar a passar no primeiro ano de vida do teu filho sem passar sufoco, né? Eu sou a doutora Alejandra Antesana, eu sou pediatra e eu adoro ensinar porque eu acredito que toda mãe informada é uma mãe empoderada, né? Uma mãe sem medo, sem culpas, uma mãe que consegue lidar muito melhor com seu filho e desfrutar a maternidade, né? E o tema de hoje é a encoprese. Alguém sabe aí o que é encoprese, né? Encoprese é na verdade, é um tema, né, que é pouco falado, tá? Porque não todo mundo conhece esse termo, mas é muito frequente. Por muito que vocês não conheçam o termo, é bem frequente. E talvez você passou com o teu filho, né, por esse problema e você não soube o que era, né? Muita gente acha que é assim mesmo, que é uma fase, que vai passar, tá? Então, hoje vamos falar sobre a encoprese, tá? Primeiro, oi a todo mundo, né? Oi, Joaquim Munhoz, Celina Lang. Eu conheço a Celina aí. Marche, Cláudia, André, tá todo mundo ali? Oi a todas, né? Já preparem suas dúvidas, tá? Se você tem um filho que tem encoprese, você não sabe o que é encoprese, então fique ligado aqui que vamos falar sobre este tema. E para isso eu vou contar com a ajuda da psicóloga, uma psicóloga infantil, que ela trabalha com transtornos comportamentais, ok? Então eu vou chamar ela é a Isabelle Lang. Certo, se não der certo, Isa vai tentando entrar aí, Isa, tá? Bom, vamos falar sobre encoprese, ok? O que é encoprese? Encoprese é quando uma criança evacua, né, ou faz cocô em lugares inapropriados, tá? E pelo menos, né, essa evacuação em lugar inapropriado se dá uma vez ao mês e por 3 meses seguidos, tá? E não é uma criança de qualquer idade, né? São crianças acima de 4 anos, né? Então, por definição, encoprese é defecação, evacuação em crianças acima de 4 anos, em lugares inapropriados, tá? Como na cueca, na calça, no sofá, se esconde atrás de alguma plantinha, vai para o quarto, se esconde, menos no vaso sanitário, tá? Não vai no toalete para fazer cocô, vai, se esconde ou faz na roupa, tá? E isso tem que estar acontecendo pelo menos uma vez ao mês por 3 meses seguidos, tá? Então, se vocês têm um filho que faz isso, esta live é para você, tá? A gente vai falar e vamos tirar as dúvidas sobre a encoprese, ok? Que mais, né? Por que acontece isso? Então, a criança, ela perde a sensibilidade ao estímulo evacuatório, tá? Ela ignora que ela tem vontade de fazer cocô, ela ignora que tem o ano, né, o reto cheio. E esse reto, quando ele está cheio, ele manda um estímulo para o cérebro e o cérebro ele tende, né, a comandar o intestino para fazer força e para chegar a uma evacuação, tá? Então a criança ela vai perdendo esse estímulo e vai evacuando em lugares inapropriados. Então acontece de ter um escape na escola, um escape na hora de ver TV, né? De repente, mãe, eu fiz cocô nas calças, mãe, não consegui segurar, né? Então, isso é muito importante para a criança, porque termina atrapalhando, né? A autoestima, a sociabilização com os amiguinhos, né? Tudo começa a ir do ladeira abaixo depois que a criança começa a sentir vergonha sobre o fato disso, né? Eu vou tentar aceitar aqui a Isabelle de novo. Ela está tentando entrar, porque é a psicóloga que vai nos ajudar na live também, né? Vai participar, mas deixa eu ver se eu consigo.
consigo mandar um convite para ela. Ela não está conseguindo entrar. Vamos ver, vamos ver. Tá, e qual é a epidemiologia desta encoprese? Tá? Geralmente é mais frequente em meninos, ok? Tem uma margem ali, né? Entre os 5 e 6 anos de idade, vai uns 4,6%. E entre os 11 a 12 anos de idade, né, a frequência é de 1,6%. Ou seja, né, se a criança tem 4 a 6 anos de idade e ainda faz cocôzinho nas calças, né? É importante que você procure, tá? Um pediatra, procure uma psicóloga. Para quê? Para avaliar se essa criança não está fazendo uma encoprese ou qual é a causa desse escape fecal, tá? Vamos tentar mais uma vez a Isa. Ah, ah, hum, não estamos conseguindo aqui a Isa. Meu Deus. Saber Isa. Bom, não estamos conseguindo, Isa. Ok, vamos continuar, né? Vamos continuar. Bom, então, que a gente ia. A gente já tinha falado sobre a epidemiologia, né? Então, é mais frequente em meninos entre os 4 e 7 anos de idade, tá? 4%, ou seja, de 100 crianças, 4 vão ter encoprese. E entre 11 e 12 anos de idade, de 100 crianças, 16 mais ou menos vão ter encoprese. Então, se vocês forem ver, de 1.000 crianças, 400, de 10 mil crianças, 4.000. Então, não é tão infrequente assim fazer cocôzinho nas calças, né? Então, é muito importante tomar atenção sobre esse tema, ok? E, por incrível que pareça, apesar de não ser tão infrequente assim, menos da metade procura ajuda, menos de 40% procura ajuda profissional, né? Já seja de pediatra, já seja de psicólogo, né? Então, é muito importante procurar ajuda. Se teu filho está tendo essas perdas fecais, né? Está fazendo cocô nas calças, é importante que você procure ajuda, tá? Bom, é, qual é a classificação da encoprese? A encoprese tem vários tipos de encoprese, né? Uma encoprese diurna, uma encoprese noturna, que se dá de dia, que se dá de noite, tá? A encoprese primária, a encoprese secundária. Qual é a encoprese primária, né? A encoprese primária é aquela que a criança nunca conseguiu sair das fraldas. Então, tem mais de 4 anos e ainda não conseguiu sair das fraldas, ainda continua fazendo cocô nas calças, tá? Ainda continua fazendo cocôzinho na cama, ok? E a encoprese secundária, né? É aquela criança que já controlou os esfínteres, já fez um controle esfinteriano e ela volta a fazer cocô na roupa, no sofá, na cama, se esconde para fazer cocô, tem escapes fecais na escola, ok? Então, acontece dela ter tido já um controle esfinteriano e agora volta a não ter, tá? E tem a encoprese retentiva e não retentiva, tá? A encoprese retentiva é aquela que prende, né? A criança, ela termina prendendo o cocôzinho, tá? Prende para não evacuar, já seja porque dói, muitas vezes é porque um cocô é muito duro, muito volumoso, tá? Ou, por outro lado, a não retentiva, a criança tem um escape fecal, uma diarreia, tá? Então, não consegue segurar e fica manchando, né, a roupinha, manchando a cuequinha, toda vez que ele não consegue segurar, né? Não consegue chegar no banheiro, tá? Então, essa é a classificação. Quais são os fatores de risco dessa encoprese, tá? Então, primeira coisa, primeiro fator de risco e um dos mais importantes, né, para vocês saber, é o forçar ou fazer um desfraude incorreto da criança, tá? Tem alguns
sinais, né, que vocês têm que ver para poder fazer o desfraude correto da criança, tá? Então, um deles é fazer que a criança tenha um controle esfinteriano. Então, a partir de que idade essa criança começa a ter um controle esfinteriano? A partir dos 2 anos de idade, normalmente. Algumas academias de pediatria falam a partir dos 3 anos de idade, tá? Então, a partir do segundo ao terceiro ano, essa criança começa a controlar o cocôzinho, tá? O xixi e o cocô. Mas além do controle esfinteriano, ela tem que ser capaz de segurar pelo menos o xixi por umas 12 horas, tá? Então, passar a noite inteira sem fazer xixi, tá? Ou pelo menos umas 8 horas, tá? Ela tem que ser capaz de abaixar e subir as calças, ou seja, tem que ter uma coordenação motora para abaixar e subir as calças, tá? Outro sinal de prontidão para o desfraude. Tem que falar, ela tem que perceber de que ela está pronta para fazer cocô e está pronta para fazer xixi, né? Então, ela percebe um pouquinho antes dela fazer cocô e xixi, tá? Outro sinal de prontidão. Essa criança já tem interesse por ir no banheiro, tá? Já tem interesse de usar vaso sanitário, ok? Ela tem interesse de sentar no vaso, já viu a mamãe e o papai usando, né? Eba, até que enfim conseguimos. Estava tentando desde aquela hora. Tudo bom? Tudo Então, eu bem. estava explicando, Isa, quais são os sinais de prontidão, né, para usar o vaso sanitário, né, para não forçar esse desfraude, né? Então, continuando um pouco sobre esses sinais, né, essa criança tem que ter um interesse em não forçar o desfraude, certo? Porque o desfraude forçado é uma das causas mais frequentes da encalprese, né? Eu vejo que as mães reclamam muito sobre a questão de que, nossa, depois que aconteceu algum desfraude traumático, onde a criança foi forçada a sair da fralda, já seja na escola ou foi de férias, né, na tia, na avó, ou em casa mesmo, depois a criança começa a segurar o cocô e aí não quer fazer e começa a se esconder e de repente começa a gerar uma certa constipação, que é uma das causas da encoprese também, e aí faz os escapes e faz o cocôzinho onde ele não deveria, se escondendo da família, na verdade, né? O que você vê na sua prática, Isa? Sim, eu vejo muito a questão da constipação, né? De repente acontecer algo e essa criança ficar constipada e quando ela for evacuar, ser uma evacuação dolorosa e acabar ficar traumatizada até com essa evacuação. Isso faz com que ela fique com medo realmente de ir ao banheiro, de evacuar, aonde ela fica segurando mais e mais, até que chega um momento que realmente vai escapar. Exatamente, né? Então, é importante você fazer um desfraude com calma e respeitando os sinais de prontidão do teu filho, né? Esse é o mais, eu acho que é um dos fatores mais determinantes para não gerar um trauma e uma encoprese no futuro, né? Sim, Outro fator de risco que pode falar isso. E até evitar de fazer essas comparações, tal criança conseguiu desfraldar com 2 aninhos, outra criança com 1 ano e meio, né? Então, a gente tem esses marcos, né, que é a partir dos 3 aninhos, né, até os 4, né, a gente sabe que o desfraude ali noturno vai ser um pouquinho mais tardio, né, então evitar de fazer essas comparações, né, porque a gente não sabe se de repente aquela criança que desfraudou um pouquinho mais cedo realmente estava pronta. Isso mesmo. Outro fator de risco, né, que a gente vê também muito no dia a dia é a constipação, né? A constipação que pode ser gerada por um desfraude ruim ou pode ser por uma má alimentação também, né? Ou alguma doença já da própria criança, né? Se tem, por exemplo, uma intolerância à lactose,
se tem alguma doença, por exemplo, genética já, onde o cólon é um pouco mais longo, né? Uma motilidade colônica um pouco mais lenta, tá? E aí isso gera que a constipação seja uma constipação crônica, né? E a constipação normalmente vem com coprofobia, né? Que é o medo de fazer cocô, né? De a criança não querer passar por essa situação de que o cocô dói na hora de passar pelo ânus, às vezes sangra, aí começa a suar, e aí ele, né, tenta se segurar o máximo possível para não evacuar, né? E é algo que você vê muito também no teu dia a dia, né, Elisa? A coprofobia em si. Sim. Até a coprofobia, às vezes, ela pode estar muito ligada com o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Então, às vezes, a criança, ela não tem necessariamente medo ali da dor de evacuar, mas nojo, né? O nojo, de repente, de ter contato daquilo sair do corpinho dela, do limpar, né? Isso faz com que ela realmente tenha pânico, ansiedade e medo da evacuação. Isso que eu vejo que é uma diferença muito grande para a Encoprese. A Encoprese a gente vê que pode ter uma causa orgânica, fisiológica ou psicológica, mas ela está muito ligada ali com constipação principalmente. Agora, com coprofobia, não. A gente vê uma ansiedade muito grande, um medo muito grande, né? Ele está mais ligado realmente com essa parte psicológica da criança. Justamente, né? Aí tem essa diferença, né? De uma é ansiedade, outro é um pouco sim. Tu tá me escutando bem, Isa? Tô. Tá, ok, ótimo. Tá, tudo bem. Outro fator de risco que eu vejo bastante, né, no dia a dia é o baixo tônus muscular, né? Ou um atraso cognitivo, por exemplo, né? A criança é um pouco tem um certo atraso motor, tem um certo atraso de desenvolvimento, né? E aí termina tendo uma hipotonia, né? E isso termina causando também, né? Gerando hipotonia abdominal. E aí gera também uma certa encoprese, né? Não termina não fazendo cocô direito, ou faz cocô em lugares inapropriados, né? Como se diz na definição da encoprese, certo? Sim, até da criança não ter essa percepção dos sinais, né, que ela está pronta para evacuar. Então, ela não percebe a casinha, né, que de repente ela precisa ir ao banheiro, né? Então, isso é algo que a gente precisa avaliar, né? Se ela tem essa percepção dos sinais. Isso. Perceber que ela quer fazer cocô, né? Porque aí termina perdendo esse estímulo, né? E aí termina inibindo e não dando mais, né? Sinal nenhum e faz cocô no lugar menos esperado, né? Sim, algo que às vezes é muito importante os pais ficarem de olho. De repente, quando essa criança vai evacuar, ela vai para um cantinho, ela dá um sinalzinho, ou de repente não, ela está brincando, ela continua a vidinha dela normal, ela evacua sem perceber. Né? Isso é um sinal que realmente a gente precisa se preocupar um pouquinho mais quando ela não percebe. Com certeza. Outro sinal de risco, outro fator de risco é uma baixa ingesta de fibras, né? Isso já vem algo que nós mesmos podemos mudar, né? Vocês mesmas podem mudar na dieta da criança. Baixa ingesta de verduras e frutas, né? Que são as fibras principais, ou baixa ingesta de água, né? Então, uma das recomendações, geralmente, é ingerir mais, né? Talvez ir até para uma nutricionista, né? Para orientar um pouco mais em relação à dieta, para ingerir um pouco mais de verduras, frutas, água, né? Diminuir açúcares, diminuir massas, né? Que termina prendendo um pouquinho mais no intestino, né? E isso termina, bem no fim, melhorando a constipação, que é uma das causas funcionais, né? E orgânicas da encoprese, não psicológica. E melhora também a encoprese, né?
E algo que eu vejo muito também no consultório, que a encoprese está muito relacionada com a enurese, né? O fato de fazer cocô na calça, fazer cocô no sofá, na cama, na escola, também está relacionado ao fazer xixi na cama, né? Uhum. Sim, e a enurese, encoprese também, ela pode estar muito ligada também com o TDAH, né? Então, a gente verifica muito, eu vejo muito na prática também, que muitas crianças que têm enurese encoprese acabam tendo TDAH também. Então, ali de 30% de crianças que têm encoprese são crianças que têm o TDAH, né? Que é um transtorno caracterizado ali pela impulsividade, né? Algumas dificuldades de atenção, de distração. Então, tem alguns transtornos que predominam, né? Se a gente for pensar também no autismo com relação à seletividade alimentar, se é uma criança que tem dificuldade em se alimentar com frutas, verduras, né? Tem uma alimentação um pouco mais empobrecida, também vai ser um pouco mais fácil dela ter a constipação e, consequentemente, a encoprese. Uhum, isso mesmo, né? E os meninos têm uma certa predisposição para ter mais encoprese que as meninas, né? Pelos reportes, né? Pelos artigos que a gente lê, é mais ou menos 3 vezes mais do que as meninas, inclusive, né? É muito mais frequente, e no meu dia a dia também, o que a gente vê é mais em meninos do que meninas, né? Não sei se tem alguma, alguma causa específica a nível psicológico, isso? Você vê alguma relação relacionada com a causa comportamental dos meninos e das meninas? Vejo que muito está relacionado justamente com esse treino ao banheiro, né? Com esse desfraude. Né? Eu vejo muito na prática algumas mães, principalmente dos meninos, que o desfraude acaba sendo mais rápido do que das meninas. Então, talvez foi mais rápido, mas realmente não estava preparado. Entendi. Outra causa também é a falta de rotina, né? A falta de desorganização é um fator de risco também para a encoprese, né? Então, a desorganização, às vezes, dentro da própria casa, né? Às vezes não tem um horário específico para ir no banheiro, tanto que se faz, né? Um dos tratamentos é uma terapia de educação, né? De acostumar o intestino a fazer cocô no mesmo horário, no mesmo lugar, né? Para a criança começar a criar uma rotina para poder fazer cocô, né? E não ser totalmente desorganizado a qualquer hora, né? Porque a criança precisa dessa rotina para poder, né, também evacuar de forma correta, né? Assim ele faz tipo um reloginho, né? Tem muitas mães que falam, meu filho faz cocô igual um reloginho, né? Sempre no mesmo horário, no mesmo lugar e dá tudo certo. Mas eu vejo que as famílias que não têm essa rotina terminam tendo uma certa dificuldade muito mais do que quem tem rotina. Sim, ter a rotina da alimentação para esse intestino se acostumar também e a rotina do banheiro, né? Então, no início, levar a criança depois das refeições, depois de meia hora, 1 hora depois das refeições, sentar no vaso, ficar um tempinho, né? Talvez nas primeiras vezes ela realmente não vai fazer nada, mas isso já vai acostumando ela com aquela rotina, né? Até o intestino dela ir se habituando com aquele horário, né? De repente os pais anotarem ali se tem algum horário específico que está acontecendo esses escapes, né? Até para eles conseguirem regular esses horários, né? Mais à noite, mais de dia, né? Talvez ter que acordar essa criança durante a noite para ela ir ao banheiro também. E a gente não pode esquecer também que existe uma das causas, assim, às vezes um pouco faladas da encoprese, que é a negligência, né? O fato de você não escutar do teu filho assim, mãe, eu quero fazer cocô, mãe, eu quero fazer cocô. Espera ali um pouquinho, né? E claro que, né, a maioria das mães tenta, né, ser totalmente disponível para o filho, mas às vezes a gente
vê, inclusive, que há uma certa negligência em algumas famílias, às vezes não intencionalmente, mas termina acontecendo, que a criança avisa e termina, né, por falta de tempo, correria, termina sendo um pouco negligenciada essa petição, né? E também tem os casos, né, que sobre o abuso sexual também são uma causa de incompetência, claro, graças a Deus, bem menos frequentes, mas né, sempre que a gente vê uma ecoprise muito aguda ou muito intensa, a gente termina investigando toda essa parte também, né? Sim, a ecoprise é algo que nunca vai ser de um profissional só, né? Então, nutricionista, psicólogo, às vezes até o fisioterapeuta também para trabalhar essa parte muscular, né? Então, tudo tem que ser investigado, né? Claro que mesmo que a gente comprove que seja algo fisiológico e orgânico da criança, ainda assim a gente tem que pensar que o fator psicológico ele pode agravar e ele vai aparecer, porque vai atrapalhar a autoestima dessa criança, na insegurança, ela pode ficar com medo, de repente, de ficar longe dos pais e acabar acontecendo escape, né, de ir para a escola e acontecer lá. Dependendo de quanto tempo está acontecendo, a frequência e a intensidade vai atrapalhar e muito o psicológico dessa criança quanto mais tempo estiver perdurando. E, Isa, qual que é o comportamento que tu vê na criança que tem ecoprese, né? No dia a dia, eu escuto, né, das crianças né, das famílias que têm essa queixa. Por exemplo, a criança se esconde, às vezes chega a esconder a roupinha íntima, né? Termina escondendo para ninguém ver. Termina, além, né, de evacuar de forma mais volumosa, né, endurecida, em forma de bolinhas, né? Às vezes entope o vaso, termina cheirando a cocô, né, porque sempre está com algum escape ali, né, mancha a roupa. Mas o impacto social daquilo, como que é para a criança, o impacto psicológico de ter encoprese, né? De ele fazer cocô, xixi, né? Cocô, na verdade, nas calças, na escola, não conseguir chegar ao banheiro. Qual é o impacto que essa criança tem? Sim, ela vai atrapalhar não só a parte da autoestima dela, da confiança dela, mas a parte social também, né? Porque caso essas evacuações tenham sido acontecido na escola, em lugar público, né? Então ela vai ficar realmente isolada, né? Tanto de repente das outras crianças acabarem isolando ela por isso, ou ela acaba se isolando mesmo sozinha por medo, por vergonha também, né? O medo às vezes de pedir ajuda da professora, de alguém próximo também, né? Mas geralmente o padrão que eu vejo são crianças um pouco mais ansiosas, né? São crianças um pouco mais isoladas também, né? E tem um padrão assim de vergonha, de medo, de ficar um pouquinho mais próxima dos pais, e tem esse receio de ficar longe dos pais, né? Então acaba atrapalhando muito a parte social. E isso que às vezes pode se confundir com, de repente, outra coisa. E até a autoestima da criança também, né? Termina ficando muito ruim até, por conta existe o bullying, às vezes até dentro de casa, entre os irmãos, né? Ah, você faz cocô ainda e tal. Termina sendo muito pesado para essa criança, né? Sim, acaba podendo favorecer um transtorno ansioso e até um transtorno depressivo. Ele chega a ser bem, bem importante, né? Então termina, às vezes, um desfraude mal feito termina sendo um causador de transtornos psicológicos nessa criança que chegam até produzir uma depressão, uma ansiedade, né? E termina produzindo um transtorno geral no dia a dia dessa criança, né? Sim, até algo que eu vejo que agrava muito, de repente, desses pais acabam culpando a criança, né? Dela fazer isso, ou de repente castigar ela, ou de repente talvez até premiar, se você não quiser, você ganha tal coisa, o que acaba agravando ainda mais, porque essa criança vai se sentir mais insegura ainda, dela não tá conseguindo, porque é algo totalmente fora do controle dela, né?
Então, é algo involuntário. Então, ela não faz para chamar atenção, ela não faz porque quer. Realmente é fora do controle dela. Ela precisa de uma ajuda. Uhum, com certeza. E como seria feito o tratamento, por exemplo, a nível médico, né? A gente investigaria, por exemplo, eu investigaria se tiver uma doença que produz como a constipação, né? Desde alguma intolerância alimentar, alergia alimentar, se o cólon dessa criança é muito longo, se é muito grande, né? Como que está a alimentação dessa criança, a hidratação, né? Como que está o hábito, né, de ir no banheiro, se dorme bem, se come na hora certa. E a parte psicológica, como que você faz o tratamento em si? Geralmente, o tratamento, tanto para enurese quanto para encoprese, é voltado mais para essa prática comportamental, né? E a gente trabalha muito com esses pais também para educar sobre o funcionamento da encoprese, que não é culpa da criança, não por que está acontecendo aquilo, né? Até para a gente orientar, né? Que tipo de coisas que podem agravar um pouquinho mais, que tipo de coisas que pode ajudar. E o trabalho com a criança é justamente a gente trabalhar a causa dessa encoprese, né? Se foi um processo traumático, se de repente foi alguma evacuação dolorosa que ela teve, né? Se é um processo ansioso dela. Então, a gente tenta trabalhar a causa da encoprese, né? E na encoprese em si, a gente trabalha com rotina, com os horários, né? Com a percepção corporal dessa criança, né? E sensações, para ela se perceber o que ela sente antes, né? O que ela precisa fazer. Então, é muita parte de comportamento e a parte realmente funcional da gente conseguir verificar e tratar a causa dessa encoprese, né? O que originou a encoprese. Uhum. Um tratamento, né, comportamental que geralmente é orientado é aquele treinamento do toalete, né? Que é acordar ou antes do café da manhã, antes ou depois do café da manhã, depois da janta, ficar pelo menos uns 10 a 20 minutos sentados no vaso, tá? Tentando fazer cocô, sem celular, sem nada, ficar do lado da criança, ajudar ela, né? Incentivar para ela fazer força, para fazer cocôzinho, né? 10 a 20 minutos. Depois do café, 10 a 20 minutos depois do jantar, né? Ou um horário que os pais, se tiver mais tempo, né? Dependendo da rotina, para poder fazer esse treinamento de toalete, né? Treinamento de incentivar a criança a fazer cocô e fazer a rotina, né? Sim, sempre ter uma rotina de alimentação, né? Então, orientar esses pais, tá? O café da manhã sempre tentar ser no mesmo horário, o almoço no mesmo horário também, né? Para justamente a gente acostumar e se investir com aqueles horários das refeições principais, né? E entregar sempre ali um cronograma para os pais, para eles irem preenchendo, né, os horários dessas evacuações quando acontece, né? Se de repente tem algum evento que faz acontecer, tem algumas crianças, por exemplo, que podem ter evacuações ali diante de um momento de estresse, um momento de ansiedade, né? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração também. Se são evacuações isoladas ou se tem algo que as provoca. E em relação ao reforço positivo que dá para fazer para essas crianças, né? Quando a criança não consegue, o ideal é não punir essa criança, né? Não falar, você não fez, né? Você agora vai ter que limpar, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer o outro. E o que não deve fazer, né? Um pai, uma mãe não devem fazer. E o que devem fazer como reforço positivo quando a criança consegue fazer, né, segurar um pouquinho mais, consegue chegar no banheiro, né? Como que ela deve premiar essa criança e como ela não deve punir essa criança? Sim, porque se a gente for pensar na punição, a punição talvez momentaneamente ela vá funcionar. Só que a longo prazo não. Até porque essa criança ela pode, de repente, transformar o hábito de evacuação, o hábito de ir no banheiro em algo negativo, né? E é isso que
não quer. A gente quer que isso se torne muito positivo, muito bom para ela. E o castigo, nessa punição, vai acabar transformando as idas ao banheiro em algo ruim para ela. Agora, quando a gente fala em reforço, de repente, não necessariamente dar algo para ela, mas de repente oferecer um incentivo, né? Elogiar ela, parabéns, que bom que você conseguiu, tô orgulhosa de você, né? Esse tipo de incentivo, ele pode realmente motivar a criança para um caminho certo, tô conseguindo, né? Vou tentar bem de novo, né? Vou continuar, né? Então, esse tipo de incentivo, claro, quando a gente trabalha com crianças menorzinhas ali, a partir dos 4 aninhos, a gente pode talvez trabalhar com um incentivo ali de premiação mesmo, uma estrelinha, né? Então, se ela conseguir ali um X de estrelinhas, a gente vai fazer um passeio, a gente vai fazer uma sessão de cinema em casa, né? Então, a gente pode trabalhar com essas premiações com crianças menores que acaba tendo um resultado muito positivo, né? Mas essa motivação verbal da gente falar também, né, é muito motivacional para essa criança, né, para ela continuar realmente. Uhum. E a duração, né, desse tratamento requer bastante paciência, né? Porque não é um tratamento curto, não é algo que a gente vai resolver em questão de semanas, né? Muitas vezes, pelo menos, são entre 6 meses a um ano, pelo menos, assim, em média, e até mais, dependendo, né, dos problemas que a criança tiver mesmo, né? Dependendo se a criança tem TDAH, tem TOC, se já desenvolveu alguma depressão, ou se tem algum outro problema dentro do entorno familiar ou escolar que esteja ocasionando essa encoprese, né? Que não é somente algo funcional, né? Fora a dieta, né? Já não está mais falar que tem que ter uma dieta saudável, com bastante fibra, água, tem que ter atividade física, porque as crianças sedentárias também terminam tendo mais encoprese, então prende o cocô, termina tendo escapes, né, fazendo cocô nas calças, sem querer, né? Mas, no geral, né, o tratamento, tanto médico como psicológico, ele, né, demora um tempo. Então, vocês têm que ter paciência, quem está passando por essa situação e tem um filho que está passando por essa situação, ou filha, né? Tem que ter paciência, tem que ser perseverante, né? Tanto no tratamento passado pelo pediatra, como nos outros especialistas, a nutricionista, né? A Andriele, a Nutri da clínica, estava aqui falando sobre a alimentação, né? A alimentação saudável é super importante porque a gente fala sobre a saúde do intestino, né? Então, não adianta a gente tratar somente com medicamento, né? Se a gente não trata o intestino e se a gente não trata a parte, né, emocional dessa criança, a parte comportamental dessa criança, inclusive, né, se a gente não lida com, às vezes até com uma fisioterapia para né, aumentar a motilidade, né, o tônus, né, da parte do assoalho pélvico, para essa criança conseguir segurar, perceber que ela consegue segurar o cocô, né? Que ela não é capaz de segurar voluntariamente, mas tem que ter muita paciência, Isa? E podem ter recaídas, né? Às vezes acontece, não, estou um ano, meu filho está um ano, está perfeito. Eu tive um paciente que tinha 12 anos de idade e ele estava totalmente constrangido porque ele não queria nem que a mãe contasse para mim que ele tinha tido uma recaída, né? Porque ele tinha lidado por muito tempo com esse encoprese, a gente tinha feito tudo para ele melhorar a parte, né, física, anatômica. Ele fazia psicólogo e do nada aconteceu um evento na escola que gerou muito estresse nele e ele começou a ter escapos novamente, né? Então tem recaída assim, né? E não por isso tem que desanimar, né? A família não desanima, né? Sim, até porque se a gente for pensar, o corpo daquela criança, o intestino daquela criança está há algum tempo acostumado a funcionar daquela maneira. Em reter, soltar,
né? Então não vai ser algo rápido que de repente vai tudo voltar ao normal. Não vai ser um processo de adaptação para a gente realmente mudar todo esse funcionamento, tanto emocional quanto funcional da criança, porque mesmo que seja totalmente algo emocional, ainda assim o corpinho dela, o intestino dela se acostuma a funcionar daquela maneira, né? E podem haver recaídas, e é importante a gente evitar de falar para a criança, nossa, mas de novo, será que está voltando? Né? Será que vai começar tudo de novo? Né? Porque isso vai acabar desmotivando. E o que de repente era só uma recaída, um episódio isolado, pode acabar se tornando habitual novamente. Uhum. E, inclusive, 30% das pessoas, né, das crianças que tiveram encoprese, pelos estudos, terminam tendo uma certa encoprese de adulto, né? Tem muita gente que acha que a encoprese, né, fazer cocô nas calças, é só das crianças. E não, existem adultos que acontece, sim, acontece quando tem um estresse, acontece porque tem um hábito alimentar ruim, acontece porque a pessoa não lidou com as questões emocionais, então, e não lidou com as questões de saúde, né, tanto intestinal como mental, e termina tendo escapes fecais, sim, mesmo de adulto, né? Não sei se tu já tratou de algum adulto que tinha um problema da encoprese. Geralmente os adultos que eu já atendi, eles tinham muita relação da constipação, né? Então, algo sangue, algo ansioso constipava, né? Então, justamente esse controle e é um mecanismo de defesa que essa pessoa aprendeu, né? Então, tem pessoas que no momento de estresse acabam roendo unha, tem pessoas que acabam realmente tendo diarreia, né? Tem outras pessoas que constipam e podem realmente ter um processo de encoprese, né? Então, o corpo daquela pessoa aprendeu a reagir daquela maneira. Uhum. Então, para vocês verem a importância que é lidar com esse problema, que muitas vezes tendemos a passar, né, embaixo do pano, não vamos falar para ninguém, porque isso vai ser um problema que vai passar com o tempo. Muitas vezes não passa com o tempo, né? Muitas vezes a criança, né, a maioria das vezes a criança está pedindo ajuda porque está acontecendo alguma coisa, né? Já seja está constipada por algum motivo, está segurando o cocô por algum motivo, está fazendo cocô em lugares por algum motivo. Então, não passe pano por cima, né? Não tentem fugir um pouco do assunto, porque muitas vezes, não, ele vai dar certo, é só uma fase, vamos deixar assim, né? Não, procure ajuda, né? Procure o teu pediatra, procure um psicólogo infantil, uma nutricionista infantil, fisioterapia, o que tiver que procurar, né? Porque essa criança precisa de um tratamento multidisciplinar, né? E é agora que você tem que fazer esse tratamento, porque senão, no futuro, ele vai ter cicatrizes emocionais daquilo, né? Ninguém gostaria de se lembrar da infância cheia de bullying, né? Com inseguranças, com medos. Ai, eu não quero ir para o acampamento porque eu talvez possa fazer cocô ali, né? E é muito triste, porque a criança termina se limitando muito nas atividades que ela gostaria de fazer, nas amizades que ela gostaria de fazer. E é uma criança, né? Ela deveria poder fazer tudo o que ela quer. E uma coisa que bom os pais jamais fazerem é retornar as fraldas, né? Então, de repente, essa criança está com processo de encoprese, vou voltar para as fraldas. Não, porque vai ser uma regressão muito grande, né? Isso vai estar reforçando também o processo de encoprese do fazer as calças, né? Então, jamais, né? Vão atrás do profissional, mas evitem de voltar, né, com as fraldas. Além de ser uma humilhação para a criança, né? Porque eu vi alguns casos, né? Onde a criança era obrigada a usar fralda, mesmo ela não querendo, e ela se sentia totalmente humilhada, desrespeitada, né? E não é porque uma criança, não é porque uma criança ou um pré-adolescente que não
que não tem direito a ser respeitado pelo pai e pela mãe, sobretudo pelo pai e pela mãe devem ser respeitados, né? Então, voltar às fraldas, além de ser uma espécie de regressão muito grande para a criança, simbolicamente, para ele, significa muito voltar para as fraldas. Talvez para nós adultos, mas hoje você vai usar a fralda só porque não faz cocô no carro. Não, mas para ele não é só isso, né? Para ele é um simbolismo que significa que ele voltou a ser bebê, que ele está sendo visto como bebê. E tudo que ele conseguiu até agora não valeu de nada, né? Então, muito importante para evitar realmente voltar às fraldas, porque simboliza muita coisa para a criança. Sim, e cada conquista dessa criança deve ser celebrada. Então, foi no banheiro hoje, celebre, né? Amanhã não foi? Tudo bem, né? Vamos tentar de novo, né? Então, continuar motivando, né? Essa criança não vai do nada parar com a encopese, né? Vai ser um processo lento, vai ser um processo gradual, né? Mas muito importante essa motivação dos pais. Essa criança precisa disso. E na hora do desfraude, né? O melhor conselho que eu posso dar aqui é respeitar o corpo do teu filho, respeitar o tempo do teu filho, não tentar apressar as coisas, porque isso pode gerar uma encoprese, gerar um problema futuro que você vai ter que lidar, que teu filho vai ter que lidar, quem sabe por anos, né? Que pode deixar cicatrizes emocionais muito grandes, uma autoconfiança, então tu pode mudar a trajetória da vida do teu filho se você fizer algo na força, né? Tenha paciência, respeite o tempo do teu filho no desfraude, né? Respeite os sinais de prontidão. Sim, se você tem dúvidas, principalmente os pais de primeira viagem, né? Sempre tenha um acompanhamento de um profissional para ter certeza se ele está pronto, né? Em que momento eu tiro, né? Então é importante também, não tenha medo de pedir ajuda. Exato. A gente está aqui para isso, né? Eu não sei. Então então vamos pedir ajuda, vamos assistir vídeos, lives, vamos ir consultar, né? O que precisar, né? Não é impossível errar, né? Então você vai errar, em algum momento você vai errar. Só que, né? Vamos ser os mais informados possíveis para errar o menos possível, né? Porque todo erro tem uma consequência, mas nenhum erro é imperdoável e nunca é tarde para procurar ajuda. Sim, afinal, um não vem com uma nova instrução, né? Cada é diferente, então realmente a gente precisa se informar e pesquisar e ler e assistir, né? Para quanto mais a gente precisa, mais coisa a gente sabe, mais está diminuindo a nossa ansiedade também sobre esses assuntos. Com certeza. Então, espero que tenham gostado desta live, né? Não sei se, Isa, tu quer falar mais alguma coisa aqui para as mães? Eu quero... O maior conselho que posso dar agora é paciência e calma. Paciência e calma. É o que tem que ter, né? Sobretudo nessas questões de encoprese, de fobias, de medos, de inseguranças. Tem que ter paciência, calma e respeito com o teu filho, né? Então tá, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada, Isa, pelo teu tempo. E até uma próxima. Então. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau.